Eu falei com o Duílio agora. Duílio? Duílio. Falei com o Duílio agora, falei, Duílio, meu irmão, o Bruno, menino de Portugal, o Bruno... Bruno Andrade? Eu esqueço o sobrenome dele, mas tudo bem. Andrade. Bruno Andrade, tudo bem. Aí o Bruno Andrade escreveu hoje no UOL que é verdade. Só que não são 25 milhões. 22. São 20 milhões. 20 milhões de euros para o menino de 17 anos. Caramba, hein? Olha só, se coloca no lugar do Duílio. Vamos lá. 20 milhões de euros de um menino de 17 anos que jogou... quê? 10 jogos. Nem cresceu o cabelo Nem direito. cresceu o cabelo dele ainda. Um menino, 17 anos, só que tem uma coisa, o Corinthians já vendeu, fulano, daqui a pouco eu coloco, fulano, ciclano, beltrano... São 8. Já vendeu um monte de gente. São 8. Já vendeu um monte de gente. Então, olha a situação do presidente do Corinthians. É o seguinte, o Duílio não vende ele por 20 milhões. O Duílio vende ele por 40 milhões. Eita! Caramba, hein? Por 40 milhões Mas de ainda euros. vai vender. Não sei se vai ter a proposta, se vai aumentar a proposta. Só que é o seguinte, por 20 milhões não vai sair. Não vai. Eu garanto isso que eu falei com ele hoje. Porque eu não converso muito com o Duílio sobre futebol. Eu converso com o Duílio sobre outras coisas, porque sou amigo dele. E amo o Duílio. E acho que é uma injustiça. E aí vem muito no que é o estatuto do Corinthians, o que é democrático, né, você não ter reeleição. Porque, para mim, o presidente deveria ser o Duílio. Mais 3 anos, ele. Eu duvido que o Corinthians não conseguiria se reestabelecer financeiramente daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele vai deixar. Mas não ganhou nenhum título. Foi vexame na Libertadores, não passou na Copa do Brasil, está classificado na Sul-Americana e está com 25 pontos e com um jogo a menos no Brasileiro. E que joga domingo contra o Palmeiras. Que o Palmeiras, ultimamente, só ganha lá com o Abel. Então, eu pergunto para você, Veloso. Diga lá. Você venderia o Moscardo? O Corinthians deveria vender o Moscardo por 20 milhões? Um volante, 20 milhões? A proposta está na mesa. E parabéns ao Bruno Andrade. Bruno Andrade, né? Bruno Andrade. Menino maravilhoso, um dos grandes jornalistas desse país, como é o São Nicola, como é um monte de gente. Eu não suporto um monte, porque tem um monte que fala que não é, e não é, e é. Os Donos da Bola é diferente de qualquer outro programa no país. Não tem programa igual os Donos da Bola, irmão. Não existe. Você pode ter programa de futebol, mas igual os Donos da Bola, não tem. Não tem. E se eu fosse a Band, daria mais tempo para nós aqui. Porque os Donos da Bola é um estouro em todo lugar que eu vou. Eu fui num lugar agora que tinha 15 mil pessoas. As 15 mil pessoas assistem o Dono da Bola por causa da Band. Eu fui, vamos lá, ele recebe essa proposta. Nós estamos em setembro. Amanhã é setembro. Amanhã é dia 1º. Amanhã Dia do Corinthians, 113 anos. Antes disso, toca o hino do Corinthians, Cascão! Salve o Corinthians! Amanhã, 113 anos. Pra você, que é o maior ídolo do Corinthians. Cássio. Pra você, pra você. Ah, difícil, hein? Eu só quero um, Nicola. Atual Cássio, mas tenho dúvida se o Cássio é o maior da história do clube. Talvez ele não seja o melhor. Vai ser quando parar. É. Mas Pra já mim é é o o maior? Cássio. Já é o maior? O Cássio, mas anos-luz na minha frente, da do Sócrates, da do Rivelino, do Cláudio, do Luizinho. O Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. E vai permanecer assim por muitos e muitos anos. Ele jamais vai deixar de ser um dos 3 maiores ídolos do Corinthians. E eu tô entre os 11. Tá bom pra mim. Só que eu tô entre os 11 de uma maneira que eu não ganhei muitos títulos. Só que eu sou boa pessoa, me dou bem com todos os ex-jogadores, faço bem para os ex-jogadores, procuro trazer os ex-jogadores para cá, faço evento para os ex-jogadores, como o Veloso faz muito bem, como o Vampeta faz, como o Sérgio faz. Eu não uso de ser ídolo para fazer outras coisas erradas. Me desculpa, eu não sou esse tipo de ídolo, porque tem muito ídolo que é assim. E vocês sabem quem são. Então vamos lá, o que o Duílio deveria fazer nesse momento? O que ele me disse agora há pouco. E outra coisa que ele me disse. O que ele falou?
É, porque tem coisa que eu não falo, certo? Certo. Então vamos lá. A discussão do Bruno Maziotti. Maziotti é uma discussão de quem deveria jogar, de quem deveria departamento médico. Isso é uma discussão que existe em todos os clubes. Mas fizeram um forfé. Mas o Bruno estava certo. Não. Fiquei sabendo, Não, também. você fala. Certo. Qual que é a sua visão? Eu só estou dizendo o que aconteceu. Eu nem sei quem está certo e quem está errado. Eu só quero saber quem está agitando tudo isso. Vamos lá. Eu tive com um rapaz ontem, fui almoçar, e o rapaz estava lá, que mostrou para mim até um áudio que você mandou para o Renato Augusto, se for mentira você me desmente, dizendo que era para ele ficar dentro da área, que ele faria 2 gols. Isso. Você não mandou um áudio? E ele fez. E ele fez 2 gols, que foi o jogo contra o São Paulo. Isso mesmo. Não é verdade? No jogo contra o Ele falou, obrigado, Neto, você tem me dado esse Isso. conselho. Se o Yuri Alberto escutasse meu conselho, Yuri Alberto, você é artilheiro do mundo. E aí eu tive com um menino ontem numa padaria almoçando, e aí ele me contou que o Luxemburgo tinha tirado 7 jogadores, poupado 7 jogadores do jogo contra o Goiás. Contra o sábado Goiás. à noite, às 9 da noite. É. E aí deu um trabalho físico para os jogadores que não iam participar. Às 3 da tarde. Às 3 da tarde. E mesmo sábado. assim, ele convocou os jogadores. E além Bruno do não mais, queria. e além do mais, não, porque ele fez um trabalho físico com os jogadores. Lógico. E além do mais, colocou esses jogadores, relacionou esses jogadores e botou esse jogador num campo. É porque E aí o Renato Bruno- treinou às 3 da tarde, Neto, e jogou às 9 da noite. Ele entrou aos 20 do segundo tempo. E essa carga a mais fez com que ele chegasse para o jogo na terça-feira correndo risco de lesão. O Bruno Maziotti está lá para cuidar da saúde dos caras. Certo. Ele falou, Luxa, os caras treinaram às 3 da tarde, então não tinha que ter treinado. Não dá para treinar às 3 e jogar à noite. Tá certinho. Foi isso que aconteceu. Mas por causa disso vai acabar o mundo? Tem que mandar o Luxemburgo embora, o Bruno embora? Não, deixa os dois. Então vamos lá. Voltando pro Moscardo, você tem imagem do Moscardo aí, Cascão? O que você quer fazer? Então vamos lá. Uma imagem, o que o Duílio tem que fazer? O que ele me disse, que ele não vai vender. E não vai vender por 20 milhões. Mas se vier com uns 30, 40, ele vende. Primeiro, você me permite mandar um beijo pra Cris, aniversário dela. Te amo, meu amor. Parabéns pra você. O Antônio tá com ela, tá dando 2. Beijo pra você. Agora, o Moscardo, com esse valor de 20... Tá brava comigo ainda? Não, já passou. Já passou. Já passou. Ela tá vendo lá com o Antônio. Desculpa, Cris. Já passou. É que eu coloquei 14 preservativos na Não, bolsa. tinha 8. 8? Acho que 11... Não, deixa pra lá. Vai. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte. O Moscardo, 20 milhões de euros, é a maior venda da história do Corinthians. Não tem. É a maior venda da história do Corinthians. Maior. O Pedrinho foi por 18. Isso. E vou lembrar mais. 18 ainda falando. É tanto numa hora, depois é tanto. Vai pro banco não sei da onde. Vem pro banco não sei da... Deve pro Will até hoje. Deve pro Will até hoje. Então, deixa eu te falar. É uma proposta que o Duílio tem que pensar. Não é assim, não quero. Tem que pensar. Não, ele já falou que não. O menino tem 17 anos, é a maior venda da história do clube. E vou lembrar mais. O Danilo, faz 8 meses. Ele foi agora, no final do ano. Ele foi por 100 milhões de reais. Essa proposta dá 20 mais. milhões de euros. O Danilo, que era titular do Palmeiras. Campeão brasileiro. Do Palmeiras, Seleção brasileira. Que eu tô falando do Danilo porque é a mesma função. Certo. E esse menino tem só 17 anos. É uma grande revelação. Quem ainda cobra o Vanderlei, que fala que tem que mandar embora, isso aí foi fruto do Luxemburgo. Luxemburgo. Uma briguinha com o Bruno, um erro de cálculo. É mais importante do que ele fez com o Moscardo? Isso aí é legado do Luxemburgo, que foi buscar o menino, botou no time e hoje tem essa proposta de 20 milhões de euros. Na mesa! O treinador, Na mesa! O treinador não ganha títulos, mas o que ele faz pro clube, o que ele entrega, o que ele deixa, né, de legado, tem que botar na conta também. E o Duílio tem que Quanto pensar. foi o Murilo? 13. 13 milhões de 13 euros. mais 2. Não, vamos falar em reais. Já é 68 de reais. Vamos lá. Já é a maior então venda vai, da vamos lá, história de um bota a zagueiro. arte então lá, só pra eu somar. Bota a arte. Pedrinho maior. Não, só um minuto. De um zagueiro. Não, só um minuto. Só dos que o Luxemburgo fez, vai. Não, do Roger Guedes não é o Luxemburgo, mas tudo bem. Do Barleta também não é. Então vamos lá. Do Pedro também não é, certo? Do Adson também não é, certo? Ou tô errado? Adson? Não. Adson já estava. Já tá. Então vamos lá. Do Yuri Alberto também não é. Porque quem fez foi outro. Dos dois meninos aí, são 200 milhões. Isso se o Moscardo for. Só dos dois são 200 milhões. Aí tem Caetano,
certo? Ah, tem mais. O Wesley, Tem o Wesley, o Juan, tem o Juan. o Biro, que daqui a Então, pouco já tinha muitas proposta. vezes... O Biro também já tinha proposta. O Biro de 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. Então, muitas vezes o treinador pode fazer uma besteirinha. E ele errou contra o São Paulo e errou também, para mim, contra o Estudiantes, como treinador. Mas o que ele fez para esses dois meninos, quase 200 milhões. Então, para responder sua pergunta, eu venderia. Venderia. Ficaria com 20% desse menino, porque ele vai Mas crescer o Gustavo muito. Gomes, o Palmeiras não pode vender. Aí você Gustavo Gomes é muito. Não, só tô perguntando. contraditório se ele falar isso. Não. O Gustavo Gomes... O quê? Não, a Tá proposta... gaguejando, O quê? Não, calma. Porque tá gago, é? Não, a proposta é de 30 milhões, a multa é 50. Tudo bem, mas 30 milhões pro 30, zagueiro. não quer 30 de vender. dólar pro cara de 30 anos. O Palmeiras não Veloso. quer vender. Jogador de 30 anos. O Palmeiras não mas o quer que você acha que vender. tem que fazer? No caso de quem? Do Moscardo? ele Não, ele do tá Gustavo falando como Gomes. palmeirense, Gustavo Gomes né? paga a multa. Ah, só com a multa. não, Com a não. multa. Ah, A tá. situação financeira dos dois Ah, não, clubes legal. completamente diferente. É completamente. salvar o Corinthians, Não, fala só um, completamente fala só um. diferente. Fala só um, senão não, A eu não consigo situação escutar tudo. do Corinthians Ah, é muito financeiro, diferente. completamente. É, lógico que é pra você. Não, né? Pra você, não. É. Se o zagueiro de 30 anos, Mas o Palmeiras não quer vender e não precisa. não precisa? Não precisa. É Não mesmo? precisa. Não precisa. Nossa, O mano. Corinthians precisa. Tá certo. E é a maior venda da história do clube. Tá certo. 30 Vamos milhões lá, de dólares só um é mais minuto. da história do zagueiro no Brasil. Só um minuto. Só um minuto só. Souza, fala do Moscardo e fala também do que você pensa em relação a uma proposta de 20 milhões que está na mesa. Eu venderia, e claro, né, esperaria aí aumentar mais uns 2, 3 milhões de euros, venderia o menino, porque é um menino que tem com muita percentual, né, qualidade. Souzinha? Fica com o percentual dele, é um menino fora da curva. E assim, eu sou totalmente... Você tocou num assunto, num ponto, você e o Veloso, que eu sou a favor disso que vocês falaram. Em questão de reeleição, né, que você está falando que no Corinthians não pode, Não né? pode. ser ele- Eleição. 3 anos só. só pode se reeleger, só pode ir mudando a chapa. Os Não, caras isso que é deixam- muito legal, Souza. Eu achava que era muito legal isso, mas assim, e aí o que o Veloso falou para mim há um tempo atrás, acho que o Veloso tem razão. 3 anos para um presidente é muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, você ficar 6 anos no poder é muito também para mim, no meu entendimento. Mas sacou? mas assim, para mim, você tem que se condicionar à reeleição. Você tem que falar, você tem que ver o balanço. Não, mas no estatuto tá... É por isso que eu estou te falando. No estatuto deveria. Para se eleger, você tem que pegar o clube como ele pegou antes e pegou depois. Se ele fez algo... Ele pelo pegou do Andrés de 400, foi para 900 milhões. Ele Então, pegou como é que com esse 900 e estava 910. Né? 910, o do William. Então... E os caras não gostam. Tem muita gente que não gosta dele porque ele não ganhou título. Eu não sei, não tô aqui nem sentado nessa cadeira há muito tempo, mas eu não sei se um presidente conseguiu vender tanto jogador em pouco tempo. igual Não, e na fase que tá o Sim, Corinthians. na fase que tá. Até que eu fiz alguns jogos do Sub-20 do Corinthians, Nós era fizemos. horroroso. Horroroso. Horroroso, o time era horroroso. Então o Luxemburgo foi um dos caras que, com a certa idade, teve treinador até mais jovem, que passaram pelo Corinthians, Silvinho, o próprio Coelho, Lázaro. Silvinho, Lázaro. E não Ninguém teve usou. coragem, e não teve coragem Não de botar teve esses coragem, jogadores. ninguém usou, só o Luxemburgo. Só o Luxemburgo que fez essa transição que E a é gente verdade falava mesmo. aqui. Então o Luxemburgo tem todo o merecimento de ficar, não pode ganhar títulos. E é mas um baita cara que treinador, irmão. Trouxe um retorno financeiro para o clube, assim como o de Willio, muito grande. Vamos lá. A proposta tá aí. O Bruno disse, o Chelsea quer. Quem oferece 20, pra mim, oferece 30 pro menino de 17 anos. E o que estão jogando. Porque já viram ele jogar. Quando ele faz 18, porque ele não pode Mas ir, em né? setembro. Eu não sei. Setembro, Dia 29 de setembro a janela já vai ter fechado. tinha visto sim. Semana, é o mês que Dia 29? Já Ele vai faz ver. dia 22, eu faço dia 9. O Jones faz dia 7, meu irmão Richard, que tá no céu, faz dia 17. O primeiro jogo do São Paulo contra o Flamengo Dia é 17. dia 17, lá no Maracanã, 1-0 São Paulo, né? E aqui vai ser 3-0 São Paulo e vai perder o Flamengo. Vamos lá, meu querido Nicola, o que você pensa disso? Discordo do Veloso e do Souza, eu não venderia por 20 milhões de euros. Eu também não. O moleque tem 10 jogos no profissional. Já é observado por Arsenal, por Manchester City. E só uma curiosidade, ele vai pro treino de carona com a mãe, porque com 17 anos de idade ele não pode nem ter carta de motorista. É esse menino com 10 jogos que já vale 20 Habilitação, milhões né? de euros. É, a carta... Coisa que eu não fazia quando eu era menor de idade, que eu andava sem habilitação, que é um erro gravíssimo isso.
Esse é o menino... Capotava carro, Esse é o menino morri, que, quase morri. se você segurar mais um pouco, vai aparecer proposta de 25, 28 milhões de euros. Jogador, mais um, tá, Neto? É representado agora pelo Juliano Bertolucci. Por que você acha que ele teve a proposta agora pro Chelsea? Pelo A verdade... Pelo ele talento, mas vamos também lá. porque tem Bertolucci. Ele é representado pelo Júlio Bertolucci, mas quem descobriu ele, desde molequinho, foi o Fábio Simplício. O Fábio Simplício, quando ele estava no útero da mãe, Já o Fábio sabia. Simplício... Já sabia. Não, o Fábio Simplício é o grande responsável pelo Moscardo. Não é o Juliano Bertolucci, não, meu irmão. Não, o Juliano entrou O agora. Juliano Bertolucci Acabou de entra entrar. quando o cara já tá lá em cima. E aí, mostra o tanto que ele é bom. Mostra o tanto que ele é um dos maiores empresários do mundo. Não é pouco. E não é ele, não. É o Kia, irmão. É o Juliano e o Kia. Porque quem manda no futebol inglês é o Kia. É o Kia leva o que ele quiser e o Júlio Bertolucci vê o que ele quiser. Salve, salve, minha fiel corintiana. Fiel, então tá aí. O Corinthians pode vir a perder mais um jogador, mas obviamente não vai sair agora, só vai sair na outra janela, ou então só em 2024. Vai depender tudo do que acontecer na negociação. Craque Neto afirma que o Moscardo não vai sair, mas não sabemos ainda, né, se é oficial ou não. Pode surgir novas propostas, pode vir valores maiores, mas como eles mesmo falaram, Gabriel Moscardo, se ser vendido, vai ser a maior venda da história do Corinthians. Então, um grande jogador, grande potencial. Teve especulações até do Manchester City, no primeiro volante, eles precisam bastante. Tem o Rodri lá, bem estilo do Rodri, né? O estilo característico, porque obviamente o Moscardo é menino, jovem ainda, então tem muito que aprender. Porém, uma grande venda do Corinthians, caso o Corinthians venda. Porém, né, rapaziada, por 20 milhões de euros ou de dólares, não lembro, a gente não pode vender ele, na minha opinião. E aí, eu quero a opinião de vocês, rapaz. Vocês venderiam Gabriel Moscardo por 20 milhões de euros ou por dólares? Vocês aumentariam mais um pouco? Na minha opinião, tem que aumentar sim mais um pouco. Aproveitar que ele está numa fase muito boa, apenas 17 anos. Só tem 10 jogos, cara. Então deixa ele jogar mais, que com certeza vai valorizar um pouquinho mais. E vai chegar a propostas mais duras. É isso que eu quero. Bom pro Corinthians. E aí? Quero que vocês comentem aqui nos comentários. Vocês venderiam ele, sim ou não, rapaziada? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E vai, Corinthians!